Meus queridos e queridas! Hoje começaremos a estudar um tema que eu acho muito interessante e muito importante para qualquer engenheiro sanitarista e ambiental, engenheiro ambiental. Como a gente produz muitos dados, coleta muitas amostras em campo, ou então instala equipamentos em campo, a gente precisa de uma ferramenta para analisar esses dados. Geralmente, quando a gente coleta muito dado, não dá para abrir naquele software que a gente costumava usar. Então a gente precisa de algo mais potente. Uma ferramenta que nos possibilite analisar dados georreferenciados, por exemplo, analisar grande quantidade de dados. Como a gente produz muito, a gente precisa dessa ferramenta. E eu introduzirei hoje uma ferramenta, uma linguagem de programação que ela se chama Python. Faremos uma introdução a essa linguagem, que ela é muito interessante e importante para os estudos ambientais. Mas, Leonardo, por que usar o Python? Bom, existem outras ferramentas que fazem a mesma função. Por exemplo, o MATLAB, o R, entre outras linguagens de programação. A vantagem do Python é que ela é gratuita, ela é livre, desenvolvida por diversas pessoas, tem uma biblioteca gigante e uma comunidade que usa isso para análise de dados. Então tem um suporte na internet que facilita a nossa utilização. Eu recomendo. Você pode escolher outra, certo? Mas na nossa disciplina exploraremos mais a linguagem de programação Python. Então, como é mais simples de utilizar, porque tem muita biblioteca, então a gente escolhe ela. E além disso, ela é gratuita. Aproveito a oportunidade para dizer também que não sou um exímio programador, nem tenho formação para isso. Aprendi de uma maneira meio autodidata, com as experiências e exemplos e também pela necessidade de resolver os meus problemas. Eu entendo que talvez as minhas dicas podem ajudar vocês a estimular a curiosidade e que vocês continuem programando e consigam resolver os problemas de vocês. Então, é mais ou menos uma dica, mas eu não sou especialista no assunto. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são instalar o pacote Anaconda, que instala também o Python, né? Criar um ambiente de desenvolvimento, fazer uma introdução à interface de desenvolvimento Spider, tipos de variáveis que comumente são utilizados no Python e importar bibliotecas. Faremos uma aula bem básica hoje para introduzir o software e aprender a manipular ele um pouquinho. Mas, Leonardo, eu adoro o Excel. Eu gosto muito daquele programa, ou então o OpenOffice, outros programas similares, né? Programas como o Excel e esses para planilhar amostras coletadas, eles são muito úteis para organizar os dados mas tem certas limitações. A gente não consegue repetir operações e muitas vezes quando a gente tem um problema com a planilha, a gente não consegue resolver mais. Então, não é recomendado para fazer muitas operações ou iterações ou colocar muitas fórmulas por trás. Além disso, trabalhar com muitos dados, às vezes o programa nem abre. Ou então, você organizou todos os dados, por exemplo, meteorológicos ou de vazão de um rio, ou de pressão atmosférica, ou de coleta de dados, cada um no seu arquivo separado. Como que a gente vai manipular todos esses dados um por um? Não dá. Bom, daí vocês se perguntam, como são feitas aquelas figuras de artigos científicos tão bonitas, coloridas, com uma análise de dados mais robusta? Bom, já posso dar uma dica, né? Ou é com MATLAB, ou com Python, ou com R. Essas figuras são produzidas assim. Então, vamos deixar de conversa e vamos meter a mão na massa, pessoal. Então, seguinte, o primeiro passo de todos é instalar o software. Então, eu deixarei na descrição desse vídeo o link para vocês fazerem o download e seguirem exatamente conforme o tutorial diz aqui, né? Está em inglês, mas tem como converter
para português essa página, né? Então sigam exatamente como diz o tutorial e também algumas instruções que eu deixarei na descrição do vídeo. Então, primeiro passo, download do instalador. Vai aparecer nessa página, depois clique em download. Lá embaixo daí você escolhe o seu sistema operacional. Eu uso Linux, mas como eu sei que a maior parte dos alunos usa o Windows, então eu farei esse tutorial para o Windows. Quebrei bastante a cabeça, que é mais difícil de instalar as coisas no Windows, mas peguei o caminho mais árduo, mas talvez isso seja interessante. Errar nesse momento é válido também, porque a gente não repete depois, mas lá na frente, então a gente adquire o conhecimento. Então você escolhe qual que é a plataforma, se é 64 ou 32 bits, no meu caso então 64 bits. Certo? Salvo o download. E fazendo o download. Eu recomendo fazer o seguinte, pessoal. Uma vez feito o download, copie ou recorte o instalador e cole em uma pasta fora dos downloads e deixe aqui fora. No caso, eu colei aqui na minha pasta dos meus documentos. Para executar o programa e instalar, eu sugiro que vocês executem ele como administrador no Windows. Digite sim e siga os passos conforme o tutorial. No caso, eu instalarei para todos os usuários, que aqui todo mundo deve usar Python. Certo? Escolhe a pasta onde você deseja instalar. Recomendo que vocês usem aquela que o Python já seta como a pasta automática. Não selecione essa opção, apenas essa. Install e aguarde a instalação. A instalação demora um pouquinho, mas aguardando alguns minutos ela já se completa. Então, depois o próximo passo é Next. Vai perguntar se você quer instalar o PyCharm e outras interfaces de desenvolvimento. No nosso caso, utilizaremos mais o Spyder. E eu gosto bastante também do Sublime Text. São todas interfaces de desenvolvimento que são livres e gratuitas. Então, finalizada a instalação, abrirá uma página, né, para um cadastro. Você pode fazer o seu cadastro aqui. E essa outra página também. Para saber se foi instalado o programa corretamente, você pode digitar na janela de inicialização do Windows, né, Anaconda. Você pode ver que aparece já o Anaconda Prompt, o próprio Spyder já foi instalado, o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta muito legal para iniciantes em programação. No nosso caso, a gente vai usar mais o Spyder direto. Talvez seja um pouco ambicioso da minha parte, mas eu vou arriscar fazer isso com vocês. O Spyder, você pode abrir clicando aqui no executável dele já, certo? Tranquilamente, ele já vai abrir a interface de desenvolvimento, que é o local onde a gente programa na linguagem, né, em Python. Mas o mais recomendável é usar o Anaconda Prompt. E eu vou explicar por quê. Bom, para executar isso no Windows, também recomendo que vocês executem ele como administrador, porque a gente vai precisar instalar alguns pacotes que no nosso caso a gente precisa ter autorização. Então clica nele, certo? E vai abrir uma janela igual àquela do prompt de comando do Windows. Parece algo rudimentar, mas aqui a gente tem bastante flexibilidade. Abrindo esse prompt, eu também vou deixar para vocês aqui uma listinha de como utilizar e criar um ambiente virtual de programação. Se vocês quiserem executar o Spyder diretamente, vocês podem digitar Spyder aqui. Demora alguns segundos e o programa abrirá. Certo? E aqui tem o programa. Mas não é essa a maneira mais certa de fazer. E vou explicar por quê. Em alguns casos, a gente precisa de algumas bibliotecas muito específicas e com versões específicas. E para que elas sejam compatíveis,
a gente precisa manter um link entre essas bibliotecas, né? Por exemplo, pode ser que a gente use uma biblioteca que use uma versão específica de outra. E a gente demora um tempinho para instalar todas elas e tudo mais. A gente não pode instalar direto no arquivo base do Python. Então a gente cria um ambiente nosso que a gente vai usar aquelas bibliotecas específicas, sem instalar para todos os usuários, certo? Pode ser que em outra situação tu queira usar uma outra versão daquela mesma biblioteca. Então a gente cria esses ambientes, né, virtuais de programação. Para criar esses ambientes virtuais, eu deixarei na descrição desse vídeo esse tutorialzinho aqui, certo? Então o primeiro passo, então, a gente sempre quando a gente utiliza o comando conda, significa, opa, anaconda, execute algo, né? Então create um novo, né, ambiente virtual. No nosso caso, a gente vai chamar de geoenv. Clica Enter. Você quer prosseguir. Ele disse que criou então um ambiente virtual em envs anaconda, que foi onde foi instalado, envs geoenvs. E eu vou digitar assim. Opa, então foi criado esse ambiente. E agora, para ativar esse ambiente de programação, a gente vai em conda, opa, digitei errado, conda activate geoenv. E agora vocês podem ver que esse geoenv está aqui. É o nosso ambiente. Já não estamos mais no base. Então podemos instalar as bibliotecas e mudar configurações, porque estamos naquele ambiente específico. Então, hoje eu ensinarei a instalar um pacote bem básico, mas que é meio chatinho de instalar, que se chama GeoPandas, certo? Então, seguindo o tutorial, a gente precisa configurar esse pacote, certo? Esse ambiente. E o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai adicionar um canal onde tem os repositórios. Então, vou copiar e vou colar lá. Digito Enter, ele vai configurando. Seguindo esses passos, eu sei que parece assim, mas o que está acontecendo, né? Fiquem tranquilos. Vocês terão familiaridade com o software com o passar do tempo. Opa! Copia. E, na sequência, conda install Python 3, que é a versão, existem dois tipos de versões mais básicas do Python, Python 2.7 e 3.7, a gente já está na 3.8, né? Então, a gente usa bibliotecas muito diferentes a partir da versão 3, então tem que deixar bem claro. Tem pessoas que ainda programam na versão 2. Então, a gente instala então o pacote GeoPandas. Conda install Python 3 GeoPandas, conforme o tutorialzinho que eu estou passando. O GeoPandas é uma livraria muito importante e eu estou fazendo um passo, vamos dizer, aqui dele pergunta se é para prosseguir, né? E ele vai fazendo o download dos pacotes no repositório. Talvez seja um passo um pouco ambicioso demais e eu mostro então uma lógica um pouco invertida e instalo os pacotes para depois mostrar o ambiente, mas com o passar do tempo vocês entenderão. E programação é assim, a gente vai tentando, entendendo, vai ficando um pouco ansioso no processo, às vezes não entende as coisas, mas com o tempo a gente vai se ambientando. Nesses pacotes, então vejam que o GeoPandas, ele precisa de diversas bibliotecas com versões específicas para que ele consiga ser executado. O GeoPandas é a mesma biblioteca usada no QuantumGIS para que a gente georreferencie, por exemplo, determinados pontos, plote em mapas, em figuras, faça figuras georreferenciadas. Veja a tamanha quantidade de bibliotecas que são pré-requisitos para a instalação do GeoPandas.
E o que são essas bibliotecas todas, né? Bom, elas fazem boa parte do nosso trabalho, ajudam na execução. Pense que para a gente, por exemplo, estudar para uma disciplina de cálculo, a gente usa alguns livros, né? Então a gente vai lá na biblioteca, seleciona aqueles livros e leva para casa, ok? Só que quando a gente está lidando com Python, a gente tem vários problemas, o problema é bem grande, né? Lida matemática com outras diversas coisas que a gente precisa resolver, adquirir de conhecimento para resolver um problema. E essas bibliotecas são como se fossem esses livros, certo? Então a gente precisa transportar da livraria e trazer para o nosso problema. No caso, para vocês na disciplina de cálculo, vocês pegavam um livro de cálculo, né? Então todas essas foram instaladas no nosso ambiente de programação. Mas, por exemplo, pode ser que você mude de computador e você fez todo o seu código utilizando todas essas livrarias nessas versões específicas, certo? Que são compatíveis entre elas. E você deseja de mudar de computador. Ou então, você formatou o seu computador e você tem que instalar tudo de novo e toda aquela linguagem foi preparada daquela forma. E pode ser que seja incompatível. Então é interessante fazer esse passo a passo que eu mostrarei para vocês. Próximo passo, então, é depois que a gente instalou, fazer esse conda list export requirements. A gente copia ele. O que ele vai fazer? O que esse comando faz? Ele exporta todas as bibliotecas que foram instaladas no ambiente, que são necessárias para rodar aquele determinado programa, exporta e envia para um arquivo de texto chamado requirements. Então a gente copia e vai. Então, agora, mas aonde foi parar, Léo? Ah, ele está nessa pasta aqui, né? Quando a gente digitou system aqui, mas eu nunca vou achar essa pasta. Então eu recomendo vocês navegarem pelo prompt de comando aqui do Anaconda. Então cd : vocês voltam uma pasta. Se vocês querem saber quais são os diretórios dentro dessa pasta, dir. Aqui tem um monte de coisa, porque é a pasta do Windows, né? Eu vou voltar a cd : e eu farei um dir de novo. Opa, aqui essa pasta parece que é mais familiar. Eu entrarei na cd e nome da pasta, user. Então eu entro na pasta user. Então agora cd : user, né? Eu verificarei o que tem dentro dela. Dir tem a pasta public e usuário. Então eu entrarei em usuário. cd usuário. Depois dir. E aqui tem todas aquelas pastas que a gente já conhece, documentos, etc. Então eu vou entrar na pasta cd documentos ou documents. No meu caso está em inglês. Dir e tem algumas pastas aqui dentro. Então vejam que eu tenho uma pastinha chamada Python Scripts. Então que eu coloco todos os meus códigos em Python. Então eu entrarei na pasta Python, cd Python Scripts. Estou dentro dela, faço dir e tem algumas coisas. Opa, eu já tenho requirements aqui, né? Mas eu executarei aquele comando novamente. Copio, né? Conda list e vou copiar lá. Conda list export requirements.txt. Opa, ele já executou. Mas como eu sei que isso está certo? Bom, o passo que você pode fazer é dir e verifica quando ele foi criado. No meu caso, foi criado no dia em que eu estou preparando a aula aqui, né? Então, realmente, foi criado. Vocês podem ir na pasta de documentos. Aqui eu tenho essa pasta Python Scripts. Está aqui dentro. Eu vou abrir para mostrar para vocês o que tem dentro dela. Veja que tem todas as bibliotecas e suas versões instaladas, né? Então, aqui está nesse ambiente e todas as bibliotecas que foram instaladas. Então, se você quer migrar para um outro computador, você pode copiar esse arquivo de requerimentos, né, e fazer o seguinte comando dentro do teu prompt do Anaconda. Então é conda install
eu já estou na pasta certa que tenha o arquivo, né? Estou na pasta com o arquivo requirements, então install, file, instalarei um arquivo de texto que tenha todos os requisitos que eu preciso. Digito Enter e ele instalará todos os pacotes que foram instalados no meu caso. Instalaremos diversos pacotes, certo? Então, veja que no meu caso, né, como eu estou instalando no mesmo ambiente que eu criei, todos os pacotes já estão instalados. Uma vez instaladas aquelas bibliotecas e criado o ambiente de programação, então a gente abre agora, fechando aquela ambiente, né, aquela prompt de comando, a gente abre o Spider. Então a gente vai, procura o Anaconda Prompt novamente, executa como administrador, correto? E vamos ativar o nosso ambiente de programação. Então, conda activate geoenv. Você pode botar o nome que quiser no ambiente de programação de vocês, né? Ativei, já não estou mais no Base. Então, instalarei o Spider, uma vez que existem apenas os pacotes que eu selecionei e que eu instalei. Conda install Spider. E ele buscará dentro do repositório do Anaconda um instalador do Spider. Digito Enter e ele procura o instalador. A instalação leva alguns minutos. Então a gente abre o Spider no nosso ambiente de programação. Veja que agora a gente já tem, né, no nosso ambiente geoenv instalado o Spider. Existem outros caminhos que vocês podem fazer a mesma coisa, mas eu costumo fazer esse. Como eu disse no começo do vídeo, não sou um profissional em programação. Eu arranjo meus atalhos. Então, para importar uma determinada biblioteca, certo, que a gente quer usar, a gente pode fazer import GeoPandas, por exemplo, que foi no nosso caso. E para executar esse comando existem várias formas. Ou eu executo o código inteiro, né, no Spider, e ele está lá, executou e entendeu que existe a biblioteca GeoPandas. Mas eu preciso fazer uma introdução para vocês de como funciona o Spider, né? O Spider, ele tem essa carinha aqui, e ele é uma interface para a gente programar em Python. Nesse lado esquerdo, a gente pode ver que existe uma janela de texto, onde a gente escreve os nossos códigos. Vocês já devem ter alguma familiaridade com programação nessa altura do campeonato da graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, mas eu falarei um pouquinho mais sobre isso também aqui. Então aqui é uma janela de texto onde a gente programa, aqui a gente tem o nosso explorador de variáveis. Todas as variáveis que a gente criar, elas aparecem aqui. E aqui a gente tem o console, que aparece tudo que a gente executa. O compilador, né, quando a gente compila o código, aparece um determinado resultado aqui. Então aparece aqui. É como se fosse uma calculadora ultra profissional. Eu posso fazer 1 mais 2, ele vai dar um resultado, 3. Mas eu não criei nenhuma variável aqui. Eu posso criar uma variável no prompt, no meu console, certo? Eu posso criar a igual a 1. Veja que então a variável a foi criada. Ela é uma variável inteira, né? Eu posso criar também b é igual a 9.5. E agora eu tenho uma variável b chamada float. E eu posso chamar c igual a, entre aspas, e. E eu tenho uma variável str. Então eu tenho uma variável inteira, se chama a, uma variável b que se chama, que tem o valor de 9.5, float, e c, que tem dentro dela
uma string ou um texto, né? E essas variáveis elas não podem ser misturadas. Eu não tenho como incluir uma string dentro de um inteiro, ou um float dentro do inteiro, ou um inteiro dentro de um float, e por aí vai. Isso aqui não é a maneira mais legal de se programar, enchendo, né, as coisas aqui no console, porque isso tudo vai ser perdido, né? À medida que a gente vai programando, vai se perdendo. Eu posso limpar esse console com o comando clear. Eu vou remover essa biblioteca GeoPandas daqui, porque no nosso código a gente ainda não aprendeu a usar o GeoPandas, certo? Então a gente vai usar as funções nativas que já existem e não precisam ser importadas. Então eu vou criar as mesmas variáveis, certo? Eu vou limpar todo esse meu comando, remover minhas variáveis. Vejam que agora não tem mais nada aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. A agora vai se chamar 9, ele é um inteiro. B é igual a 9.8 e C é igual a, entre aspas, D, igual a C. Vamos chamar assim. Para executar tudo existem várias maneiras. Eu posso clicar nesse ícone, onde ele executa todo o código. E vejam que as variáveis foram criadas. Vou removê-las novamente. Eu posso selecionar, então, esse comando eu posso também digitar F5. Eu posso selecionar e digitar F9. Então eu executo a seleção. Ah, eu não quero executar toda a seleção, certo? Não quero executar tudo que tem no código. Eu posso. Por exemplo, eu só quero executar C, então eu vou F9 ou esse botãozinho aqui e só o C foi criado. Limpei novamente. Ah não, professor, eu quero usar como eu uso no MATLAB, por exemplo. No MATLAB existe uma maneira de executar códigos que é criando seções, né? E as seções no Spider a gente cria, e no Python a gente cria assim, hashtag 2 sinais de porcentagem e foi criada uma seção. Então aqui a gente vai e Ctrl Enter a gente roda a seção inteira. Eu vou excluir o valor de C dentro daquela seção de cima. Então eu tenho duas seções, uma, duas. Então para cá eu posso fazer Shift Return, desculpa. Ctrl Enter, eu executo apenas aquela parte da seleção. Eu agora não sei qual que é o ícone aqui. Essa aqui. Ctrl Enter. Então eu executei essa parte. Vejam que aqui eu criei as duas primeiras variáveis e Ctrl Enter, digitando, né? Ou eu criei só a segunda parte do código. Limpei. Então agora executando por esse caminho aqui. Vejam então A e B, apenas as duas foram criadas. Então aqui é a básico de Spider. Eu vou remover essa parte. E o correto sempre é que vocês comentem tudo o que for feito. E para escrever comentários sempre hashtag. Então criando uma variável inteira. Deixem sempre bastante espaço nos seus códigos para facilitar que outros utilizem. E aqui criando uma variável. Evitem usar caracteres especiais também. Dupla precisão. E aqui criando uma variável string. Vou usar aqui então float. Ok? Então esse é o nosso primeiro código, o mais básico dos básicos. Executarei ele inteiro e ele aparece aqui. Novamente recapitulando. Aqui temos o Spider, né? Que tem uma janela para a gente programar, uma janela que mostra as variáveis que a gente criou e aqui uma janela que mostra os resultados, sendo bem simplista. Um outro objetivo da nossa aula de hoje é entender os tipos de dados que podem ser aceitos no Spider.
tipo de estruturas, não só daqueles tipos inteiros, dupla precisão ou de texto, mas algumas estruturas. Existem os números que eu mostrei para vocês, né? Essa página é bem completa. Existem as listas que podem, então, aceitam mesclar números inteiros, números de dupla precisão e textos. Veja só o que acontece. Se eu copiar isso, veja, e se colar no nosso Spider, então criando uma nova seção, list, e executarei essa parte do código. Vou fazer uma limpeza geral aqui, clear. Então, executando essa parte do código, vou Ctrl Enter. Veja que foi criada uma list. A list ela se cria quando a gente usa essa simbologia no começo e no final. As variáveis list são criadas então quando a gente usa esses colchetes antes de declarar o que vai dentro aqui. Então, no caso, tem uma lista que tem o valor 1, né, que tem coisas aqui dentro. Então, vejam que tem coisas aqui dentro, que é um inteiro, um float e uma string. Aqui a gente já começa a se aproximar do Excel, só que com muito mais flexibilidade. Continuando, então, nossos tipos de variáveis, tem as variáveis do tipo tuple, também muito úteis, que fazem uma função parecida com essa lista. Tem as strings que eu mostrei para vocês. Tem os conjuntos de dados set. E tem o dicionário. Vamos fazer um teste então com o dicionário. Criando mais uma seção. E eu colarei os valores que busquei do site. Vou digitar Ctrl Enter, ou então nesse aqui, né? Nesse símbolozinho, e foi criado o nosso dicionário. Se a gente clicar 2 vezes em cima, a gente não vai conseguir abrir. Porque tem uma formatação específica. Se a gente fizer D1, veja que ele tem um valor igual a velho aqui, né? Se a gente fizer D entre colchetes key, vai ter o valor de 2. Então, é um índice, um valor. Um índice, um valor. E a gente pode também importar algumas bibliotecas, no caso aqui, para deixar o nosso código legal. Vamos importar a biblioteca math. Então, se a gente executar todo o código, opa, foi importada a biblioteca math, certo? E a biblioteca math tem algumas coisas que a gente pode fazer com ela. A gente pode, então, criar uma variável aqui. Então, a igual a 9. Vamos chamar, então, de D. Vamos chamar de F. F igual a 9 e RR é igual a math.exponencial. Veja que existe já, né? Depois de criar o ponto, então dentro da biblioteca math tem diversas operações matemáticas que podem ser executadas. Aqui eu vou chamar exponencial. Então, math exponencial de F. E executarei a seção. Ele rodou a célula e ele criou o valor de RR. Eu posso pedir para ele executar e mostrar na minha janela, no meu console. Print RR. E a gente executa novamente. Veja que ele colocou o valor da variável. Então, pessoal, eu sei que vocês podem ter ficado um pouquinho assustados com um monte de informação nova, mas eu tenho um conselho para dar para vocês. Programação é igual a andar de bicicleta. No começo a gente cai alguns tombos, mas depois cada um desenvolve o seu próprio jeito de andar.
Uns andam bem rápido, outros andam mais devagar, gostam de uma bicicleta um pouco mais com guidão mais elevado, mais confortável, outros são mais radicais. Então cada um no seu tempo, e é muito importante que vocês entendam que nesse começo é sempre muito difícil, mas à medida que o tempo vai passando e eu vou colocar os problemas para vocês resolverem, vocês mesmos terão autonomia para resolvê-los. Persistam e entendam que vocês conseguem. Fechou? Então, nossa aula de hoje era isso. Um forte abraço e até mais.